Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já viram pacientes utilizando contenção mecânica? Você sabe para qual finalidade exatamente é para esse tipo de situação o dispositivo contenção mecânica? Então vamos falar para que serve. É utilizada, em pacientes que apresentam quadro de agitação, inquietação e possível agitação psicomotora. É muito utilizado, tá? Em clínicas de psiquiatria, com pacientes de alto risco de violência, mas também pode acarretar outros setores com pacientes com quadros psiquiátricos. Ah, mas serve para isso? Não somente para isso. As finalidades para contenção mecânica são várias, tá? Primeiramente, ele evita danos à integridade física, do profissional, do próprio paciente, do patrimônio onde está instalado o paciente. Ele reduz o risco da tração ou retirada acidental de alguns dispositivos invasivos e curativos também, entre outros, quando necessita do paciente estar com aquele dispositivo, com quadro de agitação, ele quer tirar, isso evita, tá? E também ele permite a realização de exames e procedimentos naqueles pacientes que têm agitação psicomotora. Agora, as perguntas importantes. Primeiramente, quem são os responsáveis, pela execução deste procedimento? Nada mais a equipe de enfermagem, enfermeiro técnico auxiliar de enfermagem e também o médico, em algumas situações aí que eles também se apresentam no momento, tá? Outra pergunta importante, quando que nós podemos fazer esse procedimento? É uma controvérsia também, é um assunto que é muito debatido por aí. Falando pelo COFEM, tá? Quanto à contenção mecânica ou restrição de movimentos, tá? O Conselho Federal de Enfermagem, ele já fez um edital, uma resolução, tá? Em 7 de maio de 2012, que nada mais é a resolução COFEM 427/2012, onde eles tratam o assunto da contenção mecânica nos pacientes, deixando claro, tá? Que contenção só pode ser feita, realizada sob o consentimento do enfermeiro ou supervisão do enfermeiro, que ele é o único habilitado para o tal. Então, o enfermeiro ele deve, antes de mais nada, realizar a prescrição de enfermagem para manter uma restrição ou contenção naquele paciente quando necessário, tá? Então, realmente precisa da supervisão e da autorização, no caso, se o médico não está presente, o enfermeiro tem autoridade de realizar uma prescrição para poder utilizar. Ah, mas onde eu trabalho a gente utiliza a restrição, a contenção e a gente não comunica a ninguém. Isso é ruim, tá? Porque se ocasionar algum problema, alguma situação aí que pode lesionar o paciente, alguma coisa que possa ocorrer, que pode acarretar algum problema para todos, se não tem a prescrição feita, a conscientização do enfermeiro ou também pelo médico também autorizar, aí pode acarretar aí um problema administrativo para o profissional, porque ele precisa de respaldo antes de mais nada para realizar esse procedimento. Se você não tem esse tipo de respaldo, é complicado, porque não vai ter como você na hora, no momento de no julgamento, por exemplo, de algum processo aí por um familiar, você dizer que foi autorizado por alguém. Então, sempre você faz, uma prescrição de enfermagem, o enfermeiro faz, peça a autorização, peça a avaliação do enfermeiro ou o médico no momento e assim sucessivamente utiliza essa contenção mecânica, tá? Agora, tem alguns tipos de contenções aí, como nós falamos, como podemos fazer no paciente. Na minha ilustração, nós vemos nosso paciente nervoso, tá? Ele está bem bravo e ele está muito agitado. Então, aqui na nossa ilustração, temos diversos tipos de contenções que podemos fazer. Primeiramente, contenção, tá? Em tórax e ombros. Isso quando o paciente, quando está com aquela agitação de nível máximo, que ele quer levantar mesmo restrito, ele consegue levantar o tórax. Isso previne que ele faça esse tipo de movimento. E também dando conforto ao paciente. Ele é amarrado entre os troncos e colocado em cima aqui na parte da cabeceira da cama. A contenção de punhos, que é o mais utilizado pela enfermagem, tá? Quando o paciente está em quadro psicomotor aí, de agitação, a gente utiliza muito esse tipo de contenção, onde geralmente é colocada nos punhos do paciente e colocada embaixo no leito, tem um local onde conseguimos colocar a contenção e amarrar, e dando conforto também sem garrotear os membros. Outro tipo de contenção do quadril também é utilizado mais específico em clínicas de psiquiatria, quando o paciente está muito agitado, também utiliza-se esse tipo de contenção para evitar que ele machuque, os quadris quando se agita muito.
E a contenção tipo luvas, que também utilizamos muito aqui em âmbito hospitalar, quando o paciente já está contido, mas ele utiliza-se as mãos aqui ainda para tentar pegar, ou por exemplo, a sonda interal, arrancar um catéter. Então, a gente coloca as mãos dele fechadas, os punhos fechados, sem também prender muito, sem garrotear os dedos. Colocamos a contenção em luvas com material feito de algodão ortopédico e atadura de crepe e fazemos a luvinha em volta como se fosse luva de boxe, tá? Literalmente luva de boxe. Aí a gente faz tipo uma contençãozinha para evitar que o paciente arranque esses dispositivos, tá? A contenção nos joelhos é também específico para psiquiatria, pacientes muito em quadro de agitação, mas é muito difícil a gente utilizar na clínica médica, tá? E contenção de tornozelos também, é muito específico para psiquiatria. Agora, materiais que a gente pode utilizar para contenção mecânica, existem diversos materiais. Existem aqueles materiais já disponíveis, né, no mercado para ser adquiridos no hospital adquire, né, para você utilizar e feitos no momento que não tem, né, o material. No mercado existe a contenção mecânica que eu tenho aqui para até mostrar para vocês. Ele é feito de materiais resistentes, tá? Esse aqui é um que a gente utiliza muito para punhos, tá? Ou no tornozelo. Ele é um material assim bem simples, ele é comprido, nós colocamos em volta aqui do braço do paciente, tem as fivelas e aonde prendemos, tá, no leito da cama do paciente. Então, esse é um tipo de material já pré-fabricado, que é o que mais utiliza assim, nos hospitais, quando os hospitais têm, né, como adquirir esses materiais. Ou, quando não tem, é utilizado de atadura de crepe, algodão ortopédico. Também, da mesma maneira, é feita uma técnica para se colocar beira-leito lá e restringir o membro do paciente. Ou quando é restrição de tórax, é utilizado lençóis. Lembrando que lençóis, dependendo da situação, lesiona o paciente. Então, tem que ser com muito critério, a avaliação realmente se precisa estar utilizando esse tipo de contenção nesses pacientes no tórax, tá? É de extrema cautela, porque lesiona se você não fazer direito a restrição. Em contraindicações, temos várias contraindicações. Tem pessoas que acham que restrição é uma maneira de você educar o paciente. Não é bem assim, tá, gente? Restrição é utilização para fins específicos, como eu falei no começo. As contraindicações, primeiramente, tá? Não utiliza em paciente calmo colaborativo. Não tem necessidade, não tem nem por que tá utilizando, se o paciente tá colaborando com a gente, nós não colocamos de jeito nenhum restrição nesses pacientes, tá? Pacientes com restrições físicas em regiões que é ser contida, se ele tem membro amputado, se tem algum problema naquele membro, a gente não coloca, tá? A gente tenta outro método. Agora, os cuidados de enfermagem também tem várias, tá? Não somente as contraindicações. Primeiramente, a gente só aplica as contenções em situações de emergência quando não tem prescrição médica ou prescrição de enfermagem, em situações demandadas de emergência, como aquelas que o paciente ele está bem e do nada tem um surto, né, psiquiátrico que a gente precisa conter o paciente para aplicar medicações. Aí, no momento, não tem como prescrever isso e é feita a contenção posterior, é avaliado por o enfermeiro e o médico, ambos fazem as prescrições, tá? E também dependendo do protocolo institucional, tá? Isso dependendo se a instituição permite, tá? O risco imediato das trações de dispositivos, como eu falei, pacientes de cirurgia que estão acordando, que tem um monte de dispositivo invasivo, eles vão acordar confusos, isso é natural, então já venham com a prescrição de enfermagem ou a prescrição médica para a utilização necessária de contenção para evitar que o paciente ele arranque, né, o acesso central, arranque a pressão arterial invasiva, entre outros, tá? E sempre comunicar o médico e o enfermeiro como nós fizemos a contenção. Não devemos nunca aplicar a contenção, como eu falei, por conveniência, por punição, disciplina, coerção. Não temos por que ficar fazendo isso para poder educar o paciente, tá? Explica sempre a indicação da contenção ao cliente, se o cliente ainda está com um nível de consciência bom e o familiar que está vendo, né, aquela situação que é um caráter não punitivo, para a pessoa entender que não está punindo o paciente.
A gente tem que proporcionar sempre um ambiente privativo ao paciente quando está com esse tipo de contenção, manter sempre a cabeceira elevada de 30 a 45 graus, porque ele não consegue se mover, ele não vai posteriormente, não vai conseguir se alimentar e nós precisamos ajudar. A gente tem que colocar o paciente que está com contenção perto do campo de visão da enfermagem. Se tiver um quarto perto do posto, sempre deixar ali pertinho para a gente visualizar o paciente que está com quadro de agitação. Aferir e registrar os sinais vitais após a contenção para monitorização, tá? E conter o membro abaixo do acesso intravascular. Nunca agarroteie a contenção em cima de um catéter se tiver no braço, porque pode correr risco de infiltrar medicamento, de estourar a veia, de sair do lugar. Então, a gente precisa também avaliar essas condições. Manter sempre as contenções limpas e secas, né? Óbvio, e conter em região que possui evitar, né, lesão instalada ou problema circulatório para não aumentar ainda o problema. E evitar mobilizar aí o cliente de decúbito ventral, porque ele não vai ter o seu campo de visão e pode também acarretar problemas respiratórios. E monitorizar sempre a pele que está com essa contenção para evitar, para ver se não vai ter presença de eritema, hiperemia, lesão, alguma coisa que possa começar ali, que vá abrir uma lesão posteriormente, tá? E outros cuidados de enfermagem eu vou deixar aqui no card para vocês acessarem o meu blog, que eu tenho mais cuidados de enfermagem específicos para a contenção mecânica. Se você tiver dúvida relacionada a esse assunto, pode deixar nos comentários. Convido a se inscrever e ativar o sininho, que semanalmente estamos publicando vídeos relacionados à enfermagem. Eu fico com vocês por aqui e até mais, pessoal.